Minutos, durante toda essa semana, o Bom Dia Rio Grande está tratando de temas importantes do mercado de trabalho, já que sexta-feira é o Dia do Trabalho e do Trabalhador. Ontem nós falamos sobre saúde mental, ansiedade, as diferenças entre burnout e burnout. Para quem perdeu ou quer até assistir de novo, compartilhar com alguém, ó, a gente está relembrando algumas imagens de ontem, está tudo lá no Globoplay, você pode acessar e prestar atenção nessa conversa importante sobre esse tema que está afetando não só a nossa vida no trabalho, né, mas em todos os aspectos. Lembramos sobre essa nova norma, né, que obriga as empresas a tomarem ações efetivas, né, pela saúde mental dos trabalhadores. E o nosso assunto de hoje é o seguinte: diferenças dos contratos CLT e PJ, pessoa jurídica. Apesar de uma corrente de adolescentes menosprezar nas redes sociais o regime CLT, mais de 40% dos jovens entre 25 e 34 anos preferem emprego com carteira assinada, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. Bom, quais são os direitos e os deveres de cada um desses contratos? Raí Quadros está chegando para nos explicar as diferenças. Raí. Exatamente, é o que a gente vai fazer essa semana, ficar de olho em tudo que interessa o trabalhador. Então, por isso, a gente vai explicar um pouco sobre esse mundo, né? Os tipos de contratação, para a gente ter uma ideia, tem uma estimativa de mais de 10 milhões de trabalhadores que têm contrato PJ. É como se fosse um prestador de serviço para a empresa, diferente da carteira assinada, que a gente conhece como CLT. O número de vagas PJ, pessoa jurídica, também tem crescido, 19% no último ano. Então, por conta disso tudo, nós hoje vamos explicar quais são as principais diferenças, direitos e deveres de cada um desses contratos. Por isso, convidamos o advogado trabalhista, especialista no assunto, o Denis Einloft, que vai falar aqui com a gente. Bom, primeira coisa que eu queria lhe perguntar dentro desse assunto é para a gente esclarecer as principais diferenças entre cada um desses contratos, CLT e PJ. Bom dia. Bom dia, Raí. Bom dia, pessoal de casa. O importante de entender é o que a gente já conhece, o empregado. O empregado é aquele trabalhador subordinado que cumpre um horário, que tem uma chefia, que tem uma rotina já fiscalizada. De outro lado, a gente tem, e o que está em voga hoje, o STF vai decidir sobre o tema, é a pejotização, ou seja, uma empresa em que tu tem uma relação autônoma, de independência, diferente da relação de emprego. Então, o principal, o pessoal de casa entender é assim, sem querer desmerecer um ou outro, é entender muito bem o que é. Empregado, tu tem que cumprir horário, tu tem uma rotina, tu tem benefícios como férias, 13º, aviso prévio quando é desligado, isso é muito importante, tu tem uma proteção previdenciária do INSS. E de outro lado, quando tu tem uma relação de prestação de serviço, não necessariamente tu precisa se fazer presente, tu pode mandar outra pessoa cumprir essa atividade. Tu tem uma relação de autonomia. E o que interessa mesmo também é a questão da grana. Muitas vezes o empregado que tem uma renda menor, diferente do PJ. Mas isso, e aí esse é o ponto principal que o STF vai decidir, é o espaço de fraude. Ou seja, será que eu sou uma empresa ou será que eu sou um empregado disfarçado? Já para a gente deixar bem claro que esse é um tema bastante complexo, porque, como o Denis trazia antes, ele está em discussão ainda, ou seja, nem a justiça sabe dizer no momento se pode, por exemplo, o trabalhador PJ cumprir, como acontece em muitos casos, um trabalho como se fosse um trabalho formal, só que com um contrato PJ. Isso está em discussão também no Senado, o Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre essa questão também. Mas, por exemplo, o Denis trazia, né, um funcionário PJ, ele, em tese, não deveria cumprir horário, em tese, outra pessoa pode trabalhar no lugar dele. Por exemplo, se eu fosse contratado PJ, na reportagem aqui, eu, por exemplo, poderia, hoje eu não posso ir, vou mandar um outro jornalista para fazer a matéria. Isso poderia acontecer. Exato. No aspecto legal, dá para distinguir bem facilmente. De um lado, o empregado tem que fazer presente, é uma relação pessoal, e de outro, para o pessoal de casa entender, quando é prestação de serviço, quando é uma relação de prestação, ela tem autonomia. Não necessariamente interessa quem vai fazer, mas o resultado final. Então, a reportagem tem que sair, independente de quem é a pessoa que está envolvida. Bom,
Agora, para a gente entender também quais são os direitos de cada um desses funcionários. Quem é contratado CLT, quem é contratado PJ. CLT, a gente sabe historicamente os direitos, né? Férias, 13º salário, o aviso prévio, né? Todos esses direitos que estão na consolidação das leis do trabalho. E o PJ, né? Quais direitos tem esse trabalhador? Via de regra, a empresa não tem e é uma relação contratual. Mas o que o STF vai se debruçar é essa zona de dúvida, em que tu poderia ter uma relação que parece ser de emprego e, bom, teria alguma proteção ou não. De regra, tudo para o contrato, tudo que ficar ajustado. Por exemplo, empresa não tira férias. O STF pode dizer que, bom, tu vai ter direito a um período de descanso ou não, mas isso é uma dúvida que fica. Então, de regra, o empregado tem, como tu bem falou, aí toda essa gama de proteção e o prestador de serviço vai ter aquilo que foi ajustado no contrato. É por isso que muitas vezes o trabalhador PJ acaba tendo um salário maior, né? As empresas acabam oferecendo ali uma vaga, um salário mais alto, mas diz lá pequenininho ali também na vaga, contratação PJ. Quando que vale a pena o trabalhador optar por um trabalho que seja PJ, pessoa jurídica, quando que vale a pena optar pelo CLT? De regra, isso é uma discussão muito difícil porque é muito pessoal. O que acontece? Se a pessoa consegue, de alguma forma, se organizar e ter para alguma atividade específica a pretensão de ganhar um pouquinho mais, mas sabendo que não vai ter previdência, que não vai ter possivelmente direito a férias, que não vai ter uma reserva rescisória, bom, daqui a pouco o PJ pode ser de interesse, pode resolver aquela situação. De outro lado, isso não serve para todo mundo, e é muito do perfil. E a própria justiça acaba reconhecendo essas zonas de dúvida, muitas vezes, como empregado, porque vê, olha, essa relação jurídica não está consagrada, não está firmada como uma relação empresarial de autonomia e sim de emprego. Bom, a gente abriu a nossa conversa aí rapidamente, a gente abriu a nossa conversa falando sobre uma onda que tem nas redes sociais, principalmente dos mais jovens, fazendo uma certa demonização do CLT. Queria que rapidamente, em um minutinho, você explicasse para a gente por que você acredita que isso acontece na sua experiência aqui com os trabalhadores também dentro desse mercado e qual que é a realidade hoje em dia desse tipo de contratação? Perfeito aí. O que a gente vê, como tu bem falaste, uma demonização, mas isso muitas vezes é um pouco infundado, porque cada um de nós tem um perfil muitas vezes empreendedor, tem aquela disposição de ter um negócio, montar, e outros não. Outros a gente precisa ou tem a necessidade de ter uma renda fixa, uma remuneração certa, e a pesquisa que a Simone e o Josmar falaram representa isso, mostra que não só ganhar um pouco a mais pode ser efetivo e bom. Muitas vezes tu ter férias, ter repouso, ter uma proteção social pode ser interessante, que representa o INSS, Fundo de Garantia e verbas rescisórias. Esse contexto, esse movimento cultural que a gente identifica, obviamente, é as forças, né? Capital e trabalho disputando maior ou menor espaço. Bom, é isso, tem que estar atento a todos esses fatores, Josmar. Doutor Denis, bom dia. Lhe pergunto sobre caso a empresa decida pejotizar alguém que é CLT. Olha, pessoal, nós vamos transformar os atuais contratos, né, de CLT para PJ. Isso é permitido? Em que condições isso pode acontecer? Queria lhe ouvir também sobre isso. Claro. Josmar, o importante hoje, eu diria, é não fazer isso, porque o STF vai decidir que forma e que condição isso pode ser feito. Muitas vezes, quando se pejotiza, se transforma um empregado para uma empresa, é o que vai desaguar na Justiça do Trabalho um grande número de reclamações, algumas procedentes e com razão, porque se deu fraude à relação de emprego, e outras improcedentes, porque, de fato, aquela atividade deixou de ser realizada por um empregado e passou a ser realizada com autonomia, com independência, como uma prestação de serviço. Então, regra geral, respondendo objetivamente a pergunta agora não faça isso, espera um pouquinho o STF decidir para ter segurança jurídica. Quando a gente reclama, né, do judiciário e das questões jurídicas, mas deu, não deu, aguarda um pouquinho que vai ter uma tendência de segurança jurídica para essa decisão. Porque nesse momento, né, até conversava antes aqui com o Denis, essas decisões elas estão paradas, né, na Justiça, enquanto tem discussão sobre isso no Congresso Nacional e também no STF para definir o que pode e o que não pode dentro disso que é chamado de pejotização, Josmar e Simone. E eu acho que a explicação que o doutor Denis trouxe ela é muito clara sobre o que é um e o que é o outro, né? Não é só assim, tanto faz, mas
o empregado, né, tem as suas obrigações em relação à empresa e o PJ é uma outra empresa que presta serviços para uma empresa, ou seja, tem características diferentes e uma coisa não pode ficar disfarçada de outra, né? Como a gente costuma dizer assim no dia a dia, às vezes assim, é munição para o homem da capa preta, depois no futuro tomar uma decisão, né, para um lado ou para o outro. Então, essa recomendação agora ela é bastante útil, né? Enquanto não houver uma decisão formal da Justiça brasileira sobre esses detalhes, então, caso aconteça, o recomendável é não fazer. Diga, vou esperar. Só um pouquinho, né? Interessante sua proposta, mas vou esperar um pouco. Doutor Denis, muito obrigado, viu, por nos ajudar aí nesse tema que é tão atual, presente aí no dia a dia. E valeu, Raí. Mais um capítulo aí da nossa série, né, sobre o Dia do Trabalhador. Valeu, até mais. Vamos lá, então.